Olá, amigos e amigas, no ar mais um Lupa na Corrupção. Hoje não temos, infelizmente, a participação do querido professor Luiz Flávio Gomes, está viajando fora do país, mas na próxima semana estará conosco novamente, participando como todas as segundas-feiras. Estamos em férias, estamos no mês de julho, no entanto, as coisas estão acontecendo, o Brasil não para, né? E o problema da corrupção, como todos sabemos, é uma questão gravíssima, as pessoas estão atentas e vocês que estão nos assistindo estão acompanhando tudo que está se passando no nosso país, né? Portanto, estamos aqui mais uma vez trazendo estes assuntos que estão em pauta para vocês, para a análise de vocês, para que nós possamos estar conectados como estamos todos os dias ao longo desses aí mais de 4 meses que o Lupa na Corrupção está no ar. O grande fato desta semana foi a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado esta semana nos 5 processos criminais que lhe são movidos pelo Ministério Público Federal. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a uma pena de 9 anos e 6 meses de reclusão. Foi condenado pela prática de 2 crimes, crime de corrupção passiva e pelo crime de lavagem de dinheiro. Numa sentença extensa de mais de 200 páginas, o juiz Sérgio Moro, de maneira extremamente técnica e corajosa, fundamenta bastante a condenação. É sabido que no Brasil vigora o princípio do livre convencimento do juiz, as provas são todas examinadas de maneira exaustiva, assim como os argumentos apresentados pelo Ministério Público, os argumentos apresentados pela defesa, e Sérgio Moro, ao final, entende que a acusação está comprovada e Lula, ao final, é condenado, então, a esta pena de 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado por conta destas acusações que lhe foram dirigidas. Ele afastou a acusação referente ao acervo de bens da presidência, ele condena outras pessoas e permite a Lula o recurso em liberdade. A Constituição prevê esta análise e o exame caso a caso sobre a prisão ou a liberdade. Sérgio Moro foi prudente e permitiu que Lula possa exercer o seu direito de recurso em liberdade. Nós temos aqui um sistema do duplo grau de jurisdição, portanto isso faz parte da regra do jogo, não existe essa automaticidade da decisão. O que vai acontecer agora? Este processo subirá para o 2º grau, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é sediado em Porto Alegre, né? Seus advogados poderão recorrer, poderão pedir uma nova apreciação deste caso, isso será feito por desembargadores federais em Porto Alegre. Então, haverá uma nova análise deste caso. Se mantida a condenação de Lula, a pena de 9 anos e 6 meses de prisão, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, será expedido mandado de prisão, porque ele teria sido condenado com confirmação em 2º grau, uma condenação já confirmada por órgão colegiado. E, além disso, estaria inelegível nos termos da lei da ficha limpa, mas isso após essa apreciação em 2º grau. Trata-se de uma condenação que, do ponto de vista do controle da corrupção, pouco importando a questão partidária de A, de B ou de C, a questão em si objetiva, de estarmos examinando a conduta de um ex-presidente da República que é acusado de corrupção e é condenado criminalmente, trata-se de um caso absolutamente histórico, importante, porque sinaliza para o mundo que a impunidade ela está sendo enfrentada, ela está sendo atacada e pessoas detentoras de parcelas importantes do poder político, no caso, e econômico, estão sendo alcançadas pela lei. Portanto, a lei não é letra morta. Portanto, exerceu-se plenamente a ampla defesa e, ao final, houve a condenação. Esta condenação ela gerou uma grande repercussão na mídia internacional. O mundo acompanhava esta análise e, com certeza, esta questão repercutirá no jogo eleitoral, tendo em vista as eleições de 2018. Sem sombra de dúvida, este é um fato importante do ponto de vista do controle da corrupção,
que ocorreu esta semana, e é um fato que inclusive levou as pessoas às ruas na semana passada, muitas pessoas enfatizando a importância desta condenação, partidários de Luiz Inácio Lula da Silva lamentando a condenação, que é do jogo democrático. Então precisamos acompanhar esses acontecimentos. Ele responde a outros 4 processos e assim o devido processo legal cumpre o seu papel e o jogo vai seguindo. Esta semana tivemos também um importante acontecimento dentro desse universo de assuntos que nos importa, que nos interessa, tendo em vista que o Ministério Público é um personagem, uma instituição importante dentro do tema que tem responsabilidade em relação ao controle da corrupção, que foi a sabatina da Procuradora-Geral da República, indicada por Michel Temer, Raquel Dodge, né? Raquel Dodge foi indicada por Michel Temer após uma indicação feita por seus pares, numa escolha pelos membros da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi a segunda mais votada, ficando a 30 votos do primeiro, que foi Nicolau Aldino. E após essa votação, em que havia 8 candidatos, Raquel Dodge foi indicada por Michel Temer como Procuradora-Geral da República, e esta semana ela foi sabatinada na CCJ. Na CCJ, seu nome foi indicado por unanimidade, né? Como a nova Procuradora-Geral da República. O seu nome foi submetido no mesmo dia ao plenário do Senado, e no plenário ela obteve 74 votos favoráveis, apenas um voto contrário e uma abstenção, e no mesmo dia Michel Temer a nomeou como a nova Procuradora-Geral da República. É a primeira vez na história que o Brasil terá uma mulher no posto máximo do Ministério Público brasileiro, o que é importante, a mulher assumindo essas posições de comando significativas. Isso é absolutamente importante para o empoderamento da mulher. Chama a atenção algumas questões em relação a isso. Em primeiro lugar, esta votação maciça para Raquel Dodge. 74 votos dos senadores, muitos deles investigados na Operação Lava Jato, apenas um voto contrário, apenas uma abstenção. Aí podemos ficar pensando o que passa pela cabeça destes senadores. Será que eles estão imaginando que terão uma vida fácil com Raquel Dodge ao assumir a Procuradoria-Geral na sucessão de Rodrigo Janot? O que será que estão imaginando? Porque houve muita especulação quando o nome de Raquel Dodge foi lançado, né? O fato é o seguinte: a Raquel Dodge foi um nome apresentado como um nome de oposição a Rodrigo Janot. Ela de fato é um nome de oposição a Rodrigo Janot, e penso que esta votação tão maciça significa este antagonismo que se estabeleceu dentro do Congresso em relação à figura de Rodrigo Janot como Procurador-Geral. Penso que Raquel Dodge, até pelos termos da sabatina em que eles foram colocados, pela maneira como ela respondeu as questões, ela vai ser cuidadosa e vai procurar restabelecer um diálogo com o Congresso, que é importante, e ela vai ser extremamente cuidadosa com a forma de trabalhar, com a busca de evitar assassinatos de reputações, mas ela não transigirá 1 milímetro em relação às responsabilidades e papéis do Ministério Público no combate e no enfrentamento à corrupção. Dialogar sim, mas não retroceder em relação aos papéis que cabem ao Ministério Público. Tenho certeza que isso acontecerá pela sua trajetória, pelo seu temperamento, pela sua seriedade e retidão. É uma liderança respeitadíssima dentro do Ministério Público, é uma mulher aguerrida, de 55 anos, muito preparada, que já teve oportunidade de trabalhar em casos importantes, Operação Pandora, em que foi processado José Roberto Arruda, então governador do Distrito Federal, trabalho que levou à prisão Gratz, que foi presidente da Câmara no Espírito Santo, e tantos outros casos importantes na sua trajetória. Ela que tem mestrado em Harvard também. Com certeza ajustes serão feitos, porque a sua maneira de trabalhar pode ser diferente, isso é do jogo,
né? Mas tenho certeza que Raquel Dodge saberá conduzir o Ministério Público Federal com mãos seguras, mãos firmes, e trará bons resultados, ótimos resultados nos papéis que cabem ao Ministério Público: proteção do patrimônio público, combate ao crime e proteção dos interesses difusos e coletivos, que é a expectativa realmente que a sociedade tem de ter ali uma instituição defensora da cidadania. Tenho certeza que ela se desincumbirá da responsabilidade que lhe cabe de maneira extremamente eficiente. O fato de ter recebido a votação maciça significa que há um canal aberto para um diálogo profícuo, alvissareiro, com o Congresso Nacional, né? E que isso contribua para o seu sucesso na Procuradoria-Geral da República. Além disso, temos como destaques bastante preocupantes, e a lupa na corrupção precisa ser colocada aí com a amplitude máxima, e cada um de vocês que está aí do outro lado precisa estar com a sua lupa na mão, com atenção máxima. Todos nós unidos somos fortíssimos e invencíveis. Dois temas de importância capital que estão ganhando relevância e que exigem atenção, fiscalização e muita vigilância realmente por parte da sociedade. O primeiro deles é a questão dessa chamada emenda Lula, né? O deputado federal Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que é o relator da reforma política, está sinalizando no sentido de incluir no seu relatório sobre a reforma política um dispositivo que fala em impedir prisões de candidatos num prazo bastante dilatado de 8 meses antes do momento das eleições, né? Pessoal, leis devem ser feitas para o bem comum. Leis devem ser feitas para a generalidade, para a sociedade. Não é plausível que leis sejam feitas para acomodar interesses pessoais. O próprio nome popular que a situação já recebeu de emenda Lula já deixa muito claro que o companheiro de partido está querendo construir uma blindagem para proteger Lula e para fazer com que a decisão judicial seja tornada letra morta, para fazer com que a justiça não seja respeitada e se criar um escudo protetor que não permita que a lei, que a justiça alcancem Lula, o que é inadmissível. Fazer lei para a autoblindagem. Então a sociedade precisa estar atenta, precisa gritar, precisa reagir a isso e não admitir este golpe, esta traquinagem, esta trapaça de incluir num assunto que não tem nada a ver com o tema, né? Querer instituir uma proteção artificial, desrespeitosa à sociedade, para não permitir que a justiça, que a lei sejam respeitadas. Que vergonha, deputado Vicente Cândido, se prestar a este papel. O senhor é um deputado que representa o interesse de toda a sociedade. O senhor não é advogado dos seus companheiros de partido. O senhor deve fazer leis de interesse de todos e não produzir instrumentos legislativos para proteger os seus companheiros de partido. Deve pensar bastante nisso antes de tomar suas decisões parlamentares, até porque, no ano que vem, o voto que confirmará ou não a sua permanência no Congresso Nacional levará em conta estas suas atitudes. E a outra questão que também exige a lupa vigilante é essa questão que está tomando força também, e há muitas articulações do Congresso, além, obviamente, dessa questão da denúncia em relação a Michel Temer, que vai ser, já há uma data marcada, 2 de agosto, é o julgamento sobre a admissibilidade ou não da acusação contra Michel Temer, em que o plenário do Congresso vai julgar, né, e são necessários 342 votos para que seja admitida a acusação, mas há uma articulação em relação a isso, há uma articulação em relação ao tema ligado a isto também, que é no sentido de desmontar todo o arcabouço jurídico construído pela Lei 12.850, que aliás foi sancionada
pela presidente Dilma Rousseff, no sentido de combater o crime organizado. E essa lei cria todo o aparato para a delação premiada, né? Que tem funcionado e que tem permitido o desmantelamento de operações e situações criminosas, né? De organizações criminosas. E há todo um trabalho para fazer com que o Ministério Público não tenha mais o poder de negociação. O que está se pretendendo é transferir esse poder para a figura do juiz, que por definição é um homologador. É inadmissível fazer isso, o objetivo é claro, é o desmantelamento, é o sucateamento, é fazer com que os acordos não funcionem. O Ministério Público, nos termos da Constituição, é o titular da ação penal. É ele que tem que conduzir realmente esses acordos, e isso é o quê? Estamos incomodando o poder, e o poder está reagindo e não quer que isto funcione mais. Estamos incomodando quem pratica a corrupção. Então qual é a reação? Não vamos permitir que eles punam mais, que eles combatam mais a corrupção. Então, pessoal, lupa atenta. Nós teremos aí dia 2 de agosto esta análise pela Câmara da admissibilidade da acusação. Se houver os 342 votos, a bola passa para o Supremo Tribunal Federal e o presidente Michel Temer seria afastado por 180 dias, assumindo então o presidente Maia da Câmara dos Deputados. Esses são os destaques de hoje, como diz o nosso querido Luiz Flávio Gomes, avante, avante, estamos juntos, atentos e vigilantes, e até a próxima semana, quando o Luiz Flávio já estará de volta e faremos juntos a lupa na corrupção, como sempre. Um grande abraço a todos, Roberto Liviano saúda a todos vocês. Até a próxima.